Olá, eu sou Renata Martins. Sou Ana Paula. Somos enfermeiras da Educação Continuada do Hospital Geral de São Mateus. E hoje viemos conversar com vocês a respeito de flebite, representando o núcleo de segurança do paciente. No que se refere ao conceito, a flebite é caracterizada por inflamação aguda da veia. Ela vai causar edema, dor, desconforto, eritema ao redor da punção e a presença de um cordão palpável ao longo do trajeto em que o catéter estava inserido, como nós podemos ver nessa imagem no slide. Se ela não for tratada precocemente, ela pode adiar a alta hospitalar e trazer alguns riscos ao paciente. Ela pode ser classificada de acordo com os 3 fatores causais: química, mecânica ou infecciosa. A seguir, vamos falar sobre cada uma delas. A mecânica ocorre predominantemente em razão de problemas no catéter. Ele vai causar traumas no interior da veia. E ele pode ocorrer devido à utilização de dispositivos com calibre grosso demais para a veia, em razão de punção inadequada, a ponta do catéter traumatizando a parede da veia durante o momento da punção, e também pode estar relacionada à manipulação do catéter, ocorrendo deslocamento. O catéter entra e sai do vaso durante a troca da fixação ou durante a manipulação do paciente. A flebite química costuma estar relacionada à fragilidade capilar, também à administração de medicamentos irritantes ou vesicantes, a medicamentos com diluição inadequada ou a infusão muito rápida de medicamentos que foram diluídos adequadamente, mas foram infundidos muito rápido, causando irritação do vaso. Pode ocorrer devido à presença de particulados na solução. Eles vão resultar em dano para o endotélio. Os particulados ocorrem quando diluímos a medicação com um diluente inadequado, causando precipitação dessa medicação. Aqui podemos ver uma lesão ocasionada por extravasamento de uma droga vesicante. A flebite por razão infecciosa, ela é uma inflamação na veia que está associada à contaminação bacteriana. E ela pode ocorrer devido à não utilização de técnica asséptica. Podemos ver aqui que pode ser ocasionado pelas mãos do profissional, que ele pode levar contaminação para esse catéter, pode ser devido à microbiota da pele do paciente, ou devido à contaminação do fluido infundido, pela disseminação hematogênica dentro desse catéter, ou pela contaminação durante a inserção. Temos a escala de classificação de flebite, cujo nome é a escala de Maddox. Através dela, nós podemos classificar a ocorrência da flebite e verificar se ela está em nível inicial ou se já existe a presença de uma tromboflebite em evolução. Na escala 0, não há sinal de flebite, não há dor. Na pontuação 1, a presença de dor ou rubor. E é possível iniciar aí uma flebite. O paciente não costuma ter dor nessa fase. Pontuação 2, o paciente apresenta dor, rubor e edema. Já está iniciando uma flebite, ele pode apresentar dor moderada. Na classificação 3, ele pode ter dor, rubor, edema, e aí há uma flebite em evolução e o paciente também pode estar apresentando dor moderada. 4. O paciente pode apresentar dor, rubor, edema e a presença do cordão venoso. Aqui pode estar iniciando uma tromboflebite. E no estágio 5, ele vai apresentar todos os itens citados: dor, rubor, edema, cordão venoso palpável e, além disso, a presença de pus. O paciente apresenta dor severa nessa fase e já pode existir uma tromboflebite em evolução. Recomendações pré-punção. Realizar higiene das mãos com água e sabão é de 40 a 60 segundos, com técnica preconizada, ou álcool a 70 por 20 a 30 segundos, quando as mesmas não estiverem visivelmente sujas. A higiene das mãos ela deverá ser realizada antes de separar o material selecionado, antes de tocar no sítio de escolha de inserção do catéter, após o término do procedimento, manipulação ou troca do curativo.
O uso de luvas não substitui a necessidade de higiene das mãos. Selecionar o catéter periférico considerando sempre o objetivo pretendido e a duração da terapia, calibre da veia que será puncionada, viscosidade do fluido, componentes do fluido, reconhecer sua própria limitação ao realizar o procedimento e solicitar auxílio quando necessário. Que catéter você utilizaria para puncionar esse paciente? Então, nesse momento, a gente pede crítica, porque nem sempre o calibre que vem de encontro com o catéter, existe a necessidade da utilização deste catéter. A escolha do catéter para atender a necessidade da terapia intravenosa deve ser selecionado catéteres de menor calibre e comprimento de cânula. Catéteres com menor calibre causam menos flebite mecânica, menos obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso e reduz o risco de flebite química. A escolha do catéter, no que se diz respeito à agulha de aço, só deve ser utilizada para a coleta de amostra sanguínea e administração de medicamentos em dose única, sem manter o dispositivo no sítio. Em adultos, as veias de escolha para canulação periférica são as de superfície dorsal e ventral dos antebraços. As veias de membros inferiores não devem ser utilizadas, a menos que absolutamente necessário, devido a risco de embolias e tromboflebites. Considerar a preferência do paciente para a seleção do membro para a inserção do catéter, incluindo a recomendação de utilizar sítios em membros não dominantes. Para pacientes pediátricos, selecione o vaso com maior probabilidade de duração de toda essa terapia prescrita. A gente tem que levar em consideração as veias de mão e antebraço e braço, a região que é abaixo da axila. Evite a área antecubital. Para crianças com menos de 3 anos, também podem ser consideradas as veias de cabeça, caso a criança não caminhe, considere as veias do pé. É importante levar em consideração o protocolo institucional, o conhecimento e a autorização dos pais para a tricotomia de couro cabeludo. Evite a região de flexão, membros comprometidos por lesão, como feridas abertas, infecções nas extremidades, veias já comprometidas com infiltração, flebite, necrose, e linfoedemas ou extravasamento prévios em áreas com outros procedimentos já planejados, como PIC, por exemplo. Se o paciente for um candidato a PIC, naquele membro não deverá ser feito punções periféricas ou coleta de exames. Recomendações pré-punção. A gente utiliza a metodologia de visualização para a instalação de catéteres em adultos e crianças, com rede venosa difícil. Aqui nessa foto se trata de um venoscópio, por exemplo, ou ajuda de um profissional mais experiente. Preparo da pele. A gente tem que realizar essa antisepsia com álcool a 70%, clorexidina alcoólica, não palpar o local da inserção após a aplicação do antisséptico, que é a técnica do no-touch. Em situações onde se prevê necessidade de palpação do sítio, calçar luvas estéreis. Observação ainda dentro do critério de preparo da pele, o novo catéter periférico deve ser utilizado a cada tentativa de punção. Em caso de sujidade visível no local da punção, removê-la com água e sabão antes da aplicação do antisséptico, aguardar a secagem espontânea, a remoção dos pelos, quando for necessário, deverá ser realizada com tricotomia elétrica, utilizando tricotomizador ou tesouras, evitar lâminas de barbear por conta do risco infeccioso. No que se diz respeito à estabilização, estabilizar o catéter significa preservar a integridade do acesso, prevenir o deslocamento do dispositivo e sua perda. A estabilização dos catéteres não deve interferir na avaliação e monitoramento do sítio de inserção ou dificultar, impedir a infusão da terapia. Sempre optar pelo curativo de filme transparente estéreo e trocá-lo conforme recomendação e protocolo institucional. Sempre datar pós-punção. Trocar o curativo antes da data estipulada se estiver sujo ou soltando. Proteger o sítio de inserção e conexões com plástico durante o banho. A estabilização do catéter deve ser realizada utilizando técnica séptica rigorosa. Fitas adesivas não estéreis, como esparadrapo, ou fitas microporosas não estéreis, como o micropore, não deve ser utilizado para a estabilização ou cobertura de catéteres. Rolos de fitas adesivas não estéreis podem ser facilmente contaminados com micro-organismos patogênicos,
levando o paciente a sofrer riscos infecciosos. Limitar no máximo a 2 tentativas de punção periférica por profissional e no máximo 4 no total. Lembrando-se que trata-se de iatrogenia. E quando a gente fala de iatrogenia, existe iatrogenia pensada, a gente já sabe o que vai fazer, no caso da dor. Então, dentro do que se diz respeito à punção, a gente pode medicar o paciente para punção. Você pode dar uma dipirona, o que ele tiver prescrito para dor. É a dor iatrogênica. E pacientes com dificuldades de acesso requerem avaliação minuciosa, multidisciplinar para a discussão das opções apropriadas. Não use catéteres periféricos para infusão contínua de produtos vesicantes, nutrição parenteral ou soluções com osmolaridade muito alta. Recomendações de manutenção dos catéteres periféricos. Então, a gente tem que fazer a desinfecção destes catéteres, dessas conexões com álcool 70 por meio de fricção vigorosa, com no mínimo 3 movimentos rotatórios, utilizando gase limpa. E não esquecer, jamais podemos introduzir agulha 40/12 nesses catéteres, porque essa agulha ela é feita apenas para diluição de medicamentos. A limpeza e desinfecção da superfície, que a gente já está falando de higiene, limpeza concorrente, né, dos equipamentos como bomba de infusão, ela deve ser realizada a cada 24 horas ou na troca do paciente, que se refere à limpeza terminal. Então, utilizar produto conforme recomendação do fabricante e da instituição. Os catéteres periféricos deverão ser trocados a cada 72 horas. Esse protocolo de troca ele é institucional e é de acordo com o que o serviço preconiza, o que a SCH preconiza, tanto para adulto, neonato e crianças. Durante a manutenção, a gente tem que se atentar às trocas de equipos e conexões conforme a orientação da SCH. Dânulas, as torneirinhas, todas devem ser trocadas juntamente com o sistema de infusão. Realizar o flushing e aspiração para verificar o retorno de sangue, garantir o funcionamento do catéter, para prevenir complicações antes de cada administração e se atentar para essa questão de mistura de medicamentos que são incompatíveis. Tudo isso previne a flebite. O flushing a gente precisa usar o volume mínimo, equivalente a 2 vezes o volume do catéter. Nas embalagens dos catéteres, das extensões, elas falam quanto tem nessas extensões. Utilizar sempre cloreto de sódio. Volumes maiores, como 5 ml, podem reduzir depósito de fibrinas, drogas precipitadas no lúmen. Considerar na escolha do volume, tipo e tamanho do catéter. Atentar-se para restrição hídrica e tipo de terapia infusional. As infusões de hemoderivados, como nutrição parenteral, contraste de outras soluções viscosas, podem requerer volumes maiores. Não utilizar água estéril para a realização do flushing dos catéteres. Considerar o uso da técnica do flushing pulsátil, que é o turbilhonamento, que ele é mais efetivo na remoção de depósitos sólidos, como fibrina, drogas precipitadas, quando comparado à técnica do flush contínuo, que gera fluxo laminar. Aqui a técnica de turbilhamento, que a ideia é mais a visualização do que o áudio. Durante o processo de manutenção, precisamos nos atentar se o diluente é adequado, se ele está adequado, né, a diluição mínima recomendada pelo fabricante, a incompatibilidade entre as drogas, aplicar a escala de flebite a cada 6 horas e realizar a anotação, retirar imediatamente o catéter em caso de identificação de flebite, ou muitas vezes você não identifica a flebite, não tem a hiperemia, mas tem dor. Então, aplicar compressas frias no local afetado na fase inicial para diminuição dessa dor e a seguir compressas mornas para promover a vasodilatação e reduzir o edema. Comunicar o médico, elevar o membro, administrar analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos quando prescrito. Aqui é um caso já de uma flebite um pouco mais complicada, que já teve complicações. Preservar o membro e notificar. No que se refere à notificação, o caminho para a realização da notificação é através do link da intranet, acessamos a intranet, a página inicial.
Lá podemos ver o link da guarda-chuvinha laranja de notificação de eventos adversos. Após clicar nesse link, abrirá uma página em que é possível realizar o preenchimento de todos os itens relacionados ao paciente e à ocorrência. O núcleo de segurança do paciente receberá todas as ocorrências de notificações e para que sejam realizadas as tabulações de dados e de ocorrências relacionadas a cada item. Lembrando que a notificação não tem o objetivo de punir os profissionais que estão relacionados a essas ocorrências. O objetivo é educativo e promover meios de evitar que ocorram novos casos. Recomendações gerais. Remover o catéter periférico tão logo haja medicamentos endovenosos prescritos, não havendo necessidade. Então, se não há, precisa remover esse catéter. Não tem medicação endovenosa em 24 horas, precisa remover. Pensar sobre a real necessidade do mesmo. Atentar-se para a reação não verbal do paciente durante a infusão das soluções. Podemos estar com uma flebite em curso e o paciente, por medo de nova punção, poderá negar a dor ou ele não ser um paciente comunicante. O catéter periférico instalado em situação de emergência com comprometimento da técnica séptica deve ser trocado tão logo quanto possível. Remover o catéter periférico na suspeita de contaminação, complicações ou mau funcionamento. O que a gente conclui diante de tudo isso? Que a avaliação rotineira e frequente das condições do paciente, no caso o sítio de inserção, integridade da pele e do vaso, a duração e tipo de terapia prescrita, integridade e permeabilidade do dispositivo, a integridade da cobertura estéril devem ser observadas diariamente. Em pacientes neonatais, pediátricos com difícil acesso, não trocar o catéter rotineiramente. Mãos a boas práticas e foco na segurança do paciente. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Jung. Hospital Geral de São Mateus, Núcleo de Segurança do Paciente, Educação Continuada, agradece. Jamais esquecer que somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Gratidão a todos.